Bem, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 6 do segundo semestre de 2015. Hoje estudando Doutrina e Convênios, sessões 94 a 96 e 106. Espero que aproveitem bem esta aula e tudo o que ela reserva. Começaremos nossa aula olhando este templo do futebol brasileiro. É o Maracanã. Ora, pense agora quanto tempo levou para ser construído este grande monumento da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. E quantos recursos foram necessários para construí-lo. Começamos nossa aula com esta ponderação, que é essa ponderação de construção. Quanto tempo, quanto valor será que levou para ser construído este local? A avaliação do Maracanã vem em comparação a este pequeno edifício. Um local pequeno, talvez não tão monumental quanto o Maracanã, mas trata-se aí do Templo de Kirtland. Quanto tempo você acha que levou e quantos recursos foram necessários? Hoje, nosso estudo inicial falará sobre a construção de uma casa do Senhor. Sim, uma casa que o Senhor pediu aí na sessão 94 inicialmente. Vamos então começar a nossa leitura? Excelente. Vamos começar aí pelos versículos 1 a 3 e o versículo 10. Procurem aí exatamente o que o Senhor pediu que fosse construído. Vou dar uma dica. São três edifícios diferentes. Será que você pode encontrar? Bom, pause o vídeo, faça a leitura e depois retornamos. Muito bem, eu acho que você encontrou, mas se não encontrou, não tem problema. Vamos começar agora. Lá no versículo 1, ele está dito aí, começando pela minha casa. Que casa você acha que é essa? Sim, a casa do Senhor. Primeira coisa que o Senhor pediu que fosse construído uma casa para ele, um lugar maravilhoso. Bom, no versículo 3, ele também fala de um outro local. Ele fala de uma construção de uma casa para a presidência, um lugar onde a presidência da igreja pudesse ministrar todas as coisas. E o terceiro é uma gráfica, sim, um lugar para se imprimir as traduções das escrituras e daquilo que o Senhor iria ordenar. Então o Senhor inicialmente faz esse pedido desses três locais para serem construídos. Muito bem, agora você vai ler esses três versículos, 6, 7 e 12, para descobrir um aspecto, uma característica em comum para esses três locais que o Senhor pediu então que fossem construídos pelo povo. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, espero que tenha encontrado aí este aspecto em comum. Se não, seja claro, já está vendo aí na sua tela o que tem em comum. Olha lá no versículo 6, que o templo, é claro, a casa do Senhor, seria dedicada ao Senhor desde o seu alicerce, claro, segundo o modelo que o Senhor daria. No 7, que é aquela casa da presidência, seria também inteiramente dedicada ao Senhor. E no 12, que esta casa seria dedicada ao Senhor inteiramente também, que é a gráfica. Agora, vamos ponderar três edifícios pedidos pelo Senhor, e ele pediu que fossem inteiramente dedicadas a ele. Que princípio nós podemos aprender aí? É claro, o Senhor pede que todas as coisas para ele sejam dedicadas inteiramente a ele. Pode ser o seu chamado ou outras coisas mais na igreja, mas temos que dedicar tudo ao Senhor. Muito bom, nossa aula está cada vez melhor. E agora nós vamos estudar mais dois versículos, o 8 e o 9. E ao estudar esses versículos,
vejam exatamente mais uma característica importante que tem que ter a casa do Senhor, tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bom. Voltamos então agora para o nosso estudo das Escrituras, os versículos 8 e 9. Então, o que você encontrou? Bem, vemos aí no versículo 8 que o Senhor pede que nada, exatamente nada impuro pode habitar na presença ou na casa do Senhor. Porque se tiver alguma coisa impura, a glória de Deus não vai estar lá e a presença dele também não entrará lá naquela casa. Então, quão importante é estarmos nós mesmos puros para Deus. Todos estarmos realmente santificados, ter uma vida santificada para que a presença do Senhor possa estar presente naquele lugar. Muito bem. Vemos agora algumas imagens da construção do templo. Aí são, é claro, algumas gravuras ilustrativas de como aconteceu a construção do templo de Kirtland. Foram momentos difíceis e mais importantes para a igreja, tá certo? E o Senhor ficou muito feliz com o trabalho que foi realizado. E tudo realmente foi assim grandioso. Mas nem tudo foram flores. Para chegar a este ponto que você está vendo aí nessas gravuras, o Senhor teve que chamar a atenção do seu povo, porque não estavam cumprindo exatamente o que ele havia pedido, tá bom? Então isso faz parte agora das escrituras que nós vamos estudar agora, a partir de agora. E estes são os versículos 1 e 2 da seção 95 que nós vamos estudar, tá bom? Então eu quero que você olhe aí quais foram as palavras que o Senhor quis que o povo realmente visse e entendessem a necessidade e o porquê que ele estava fazendo isso. Ele está falando um pouco sobre castigo, tá bom? Então observe, veja o que podemos aprender sobre este assunto. Muito bem. Então, depois de ter estudado estes versículos, vamos ver então o que nós podemos aprender através deles. O Senhor inicialmente diz que aquele a quem ele ama, ele também castiga. É natural que isso aconteça. Os pais fazem isso com os filhos. O pai que não castiga o filho está ensinando um princípio muito complicado, porque quem ama também castiga. É isso que o Senhor está ensinando aí. Agora, por que desse castigo? Por que o Senhor castiga, então, os filhos dele? Primeiro, para que os pecados dos seus filhos sejam perdoados. Para que se pague um preço pelos erros cometidos. E isso acontece com cada um dos filhos do Pai Celestial. Tá certo? A segunda coisa é que, dando este castigo, passando por essa experiência, o Senhor também prepara seus filhos para livrá-lo das tentações em todas as coisas, em outras coisas maiores. Então é realmente necessário esses castigos. Nós não gostamos de ser castigados, isso é real. Porém, se pensarmos bem em todas as experiências difíceis pelas quais passamos, veremos que também crescemos e superamos outros desafios que se apresentaram posteriormente. Agora, falando em castigo, por que o Senhor realmente estava castigando o povo? É isso que nós vamos encontrar aqui no versículo 3 da seção 95. Leia o versículo, procure a resposta, pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Ora, temos agora então a razão pelo qual o Senhor estava castigando o seu povo.
porque ele havia o pecado, sim, um grave pecado, que era relacionado à construção da casa do Senhor. Eles haviam protelado, deixado de lado ali por algum tempo, quando o Senhor já havia pedido pressa nesse trabalho. Observe aqui estes comentários importantes. Olha o que diz. Depois que o profeta Joseph Smith ter recebido a revelação registrada em Doutrina e Convênios 95, os líderes da igreja fizeram uma conferência para falar sobre a construção do templo. Alguns eram a favor de construir uma casa com estrutura de madeira, mas outros queriam construir uma casa de toras. Joseph relembrou-os que não estavam construindo uma casa para um homem, mas uma casa para Deus. Nós vamos, irmãos, disse ele, construir uma casa para Deus de toras? Não. Tem um plano melhor. Tem um plano para a casa do Senhor, dado por Ele, e vocês logo verão com isto a diferença entre as nossas ideias e as ideias dele. Depois de o profeta explicar o padrão completo do templo, todos os irmãos ficaram animados. Eles viajaram para o local da construção, removeram a cerca e limparam o campo de trigo que havia sido plantado anteriormente pela família Smith. Depois de removidos os grãos, Hiram Smith começou a cavar uma vala para começar a construir o alicerce, declarando que ele seria a primeira pessoa a construir o templo. Que maravilhosa experiência, não é? É dessa forma que nós aprendemos, irmãos, que as coisas devem ser feitas à maneira do Senhor. Qual outro princípio que podemos aprender? Que a nossa mente não é a mente do Senhor, nossas ideias não são as ideias do Senhor. Por isso devemos procurar sempre a vontade do Senhor em todas as coisas. Muito bem. Após o início dessa bela construção do templo, o Senhor então dá mais algumas instruções aí na seção 97. Vamos ler os versículos 13 a 16 e queremos que você encontre mais algumas informações muito importantes sobre o templo e sua função. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Então, o que você encontrou? Vemos aí no versículo 13 que o templo foi determinado como um local de ação de graças para todos os santos. Ora, é um lugar de adoração, um lugar para adorarmos ao Senhor Deus. Também observamos que este tornou-se um lugar de instrução, de ensinamento para quem? Para todos os que foram chamados ao trabalho do ministério em seus diversos chamados e ofícios. Ora, vemos então que alguém que tem um chamado na igreja pode e deve ir ao templo para receber instruções para o seu chamado e aprendizado. Muito bom. Já pensou que oportunidade maravilhosa? Excelente. No versículo 15 diz que o Senhor, a glória do Senhor descansará sobre aquela casa. Lá naquela casa teremos a presença do Senhor, como está aí no versículo 16. Agora, quem é que vai ver essa glória? Quem é que vai observar a presença do Senhor lá? Exatamente o que está aí no finalzinho do 16. Todos os puros de coração. Vemos então que aqueles que são puros de coração podem entrar no templo, sentir a glória, a presença do Senhor, adorar ao Senhor e receber lá instruções. Bem, já falamos de muitas bênçãos, que vem do templo, esse lugar maravilhoso e sagrado. Agora, veremos aí nos versículos 8 e 9, mas pelo menos uma promessa maravilhosa que o Senhor faz, tá bom? Procura essa promessa, pausa o vídeo até finalizar aí a sua leitura. Muito bem. Acharam? Eu acredito que sim.
Bom, o que é que o Senhor espera quando esta casa fosse construída e hoje que temos diversos templos em todo o mundo? O Senhor espera aí investir aqueles que Ele escolheu. Com que poder? Sim, com o poder do alto, o poder que vem dos céus. Que maravilhoso, não é? Poder ter a oportunidade de receber do Senhor este poder, que nos é investido através dos convênios sagrados. A palavra investir significa fornecer um dom a alguém. Ser investido no templo significa receber poder e conhecimento espiritual. No templo de Kitlan, o Senhor iria restaurar as chaves do sacerdócio essenciais para a realização das ordenanças de salvação que hoje podemos receber somente nos templos: a investidura do templo e o selamento no templo. Estes são os poderes que Deus preparou para os santos fiéis, os puros, aqueles que Ele escolheu. Se você já passou pelo templo e teve essa oportunidade, com certeza você é um destes escolhidos por Deus para receber o poder do alto. Se você ainda não foi, tem que se preparar para receber estes poderes sagrados. O nosso amado presidente Monson disse: até vocês terem entrado na casa do Senhor e recebido todas as bênçãos que os aguardam ali, não terão obtido tudo o que a igreja tem a oferecer. As bênçãos mais importantes e sublimes de nossa condição de membro da igreja são as que recebemos nos templos de Deus. Faça essa ponderação maravilhosa sobre os templos e o poder que lá existe, que o Senhor colocou lá para nos abençoar. Faça isso anotando aí no seu diário de estudos tudo que você aprendeu sobre o templo, a nossa dedicação a ele, como o Senhor considera este lugar sagrado. Pause o vídeo, faça sua designação e depois retornamos. Voltamos agora com essa maravilhosa imagem que você está vendo aí na sua tela, que é um tabernáculo lá no templo de Moisés. Bom falar dos templos, né? Mas o que eu queria que levasse em consideração agora é essa tenda e como ela era construída naquela época. Nós vamos falar sobre uma palavra que é muito comum para os membros da igreja, mas para as outras pessoas talvez tenha um sentido muito diferente do que nós usamos. É a palavra estaca. As estacas, elas mantinham as tendas em pé. E é isso que nós vamos estudar agora. Estudaremos neste versículo 1 da seção 96. Então, veja o que é ensinado sobre a estaca neste versículo. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bom. Qual é o pedido do Senhor nesse versículo, hein? Bem, o Senhor pede então sabedoria para agir nesse assunto, e é preciso mesmo muita sabedoria. Ele diz o seguinte: convém que esta estaca que ele estabeleceu para o vigor de Sião se fortaleça. Ora, é como nós denominamos hoje um conjunto de alas, é uma estaca. E ele está pedindo aí para que essa estaca seja fortalecida. Bem, no livro História da Igreja e Revelações Modernas, volume 1, página 407, diz o seguinte: a estaca de Sião devia tornar-se forte. Os pobres deviam ser cuidados. O bispo Neil K. Whitney deveria incumbir-se da distribuição dos lotes e da preparação deles para a construção de uma cidade e de um templo em nome do Senhor. John Johnson receberia algumas responsabilidades e seria admitido na Ordem Unida.
para que pudesse pregar a palavra do Senhor aos filhos dos homens. Pois bem, o elder Bruce R. McConaughey diz mais sobre as estacas. Ele diz: construam Sião, mas a edifiquem na área onde Deus lhes deu nascimento e nacionalidade. Construam-na onde Ele lhes concedeu cidadania, família e amigos. Os santos que constituem Sião devem ser uma influência transformadora para o bem de todas as nações. E sabei disto: Deus abençoará a nação que, de tal forma, coordenar seus negócios, que permita o progresso de sua obra. Ora, aprendemos aqui que o Senhor espera que nós possamos construir, fortalecer as estacas de Sião exatamente onde nós estamos agora, nos locais de nosso nascimento ou nacionalidade, né? Na nossa própria língua, o nosso próprio povo. Porque a igreja hoje é mundial, não é? Não se trata só de Sião, não é só lá Salt Lake ou Utah. Não, Sião é onde tiveram a estaca do Senhor. Então todos os lugares são Sião, e nós precisamos fortalecê-la exatamente onde nós estamos hoje. Neste processo de ponderação, como fortalecer nossas estacas, escreva aqui de que maneira podemos apoiar a igreja fortalecendo então a sua própria estaca. Então escreva algumas coisas que você acha que poderia ajudar a fortalecer a sua estaca onde quer que você more, tá bom? Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, voltamos agora ao nosso último assunto da aula de hoje. E você já viu aí na sua tela que o assunto é difícil, o assunto é guerra. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre guerra hoje, nessa parte final da nossa aula. Sim, vamos ver por que essas guerras trazem tanta tristeza às pessoas que nelas são envolvidas, né? Por quê? Porque se envolver em guerras, tirar a vida de pessoas e destruir uma vida e o patrimônio das pessoas. É isso que nós vamos estudar aqui na nossa aula, nessa parte final. E vamos fazer isso estudando alguns versículos, que são os versículos 8 a 10 da seção 98. Então vamos aprender um pouquinho aí sobre o que é que o Senhor fala sobre as razões por que as guerras acontecem, tá bom? E vamos fazer nesse estudo. Você vai observar, vai pausar o seu vídeo e depois retornamos. Bem, o que aprendemos nesses versículos? Versículo 8, o Senhor claramente diz que a lei, ela é a que realmente torna você alguém livre. O Senhor, é claro, já te deu essa liberdade, né? A liberdade é um dom maravilhoso que o Senhor concedeu a todas as pessoas. Mas a lei também liberta ou protege as pessoas. Porém, no versículo 9, o Senhor diz claramente que quando os iníquos governam, o povo pranteia. Não vou aqui me ater a qualquer situação, falar um pouco do nosso governo ou das pessoas que governam quaisquer países. Mas vocês sabem claramente que quando o iníquo está lá governando, todo o povo sofre. Não é verdade? Muito bem. Portanto, no versículo 10, o Senhor dá uma dica para nossas próximas eleições. Sim, procurar diligentemente homens honestos, homens prudentes, bons homens, né? Porque é provável que esses bons homens é que vão fazer uma grande diferença na nossa nação, não permitindo, inclusive, que essas guerras aconteçam. Muito bem. Aproveitando este ensinamento, o Senhor vai nos dar alguns conselhos
pessoais ou informações essenciais para a nossa vida em relação a este assunto. E é o que você vai estudar agora nos versículos 11 a 13. Faça a leitura, pausando o vídeo e depois retornando. Vamos então saber o que podemos aprender nesses 3 ótimos versículos. Bem, no versículo 11, o Senhor nos dá um conselho. Primeiro, renunciar a todo mal e apegar-se a todo bem. É um conselho claro, direto do Senhor, tá certo? E acrescentado a isso, o Senhor diz: viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, se você lê as Escrituras, se você recebe bem a palavra do profeta através das aliarronas, estuda as mensagens que lá estão e procura vivê-las, com certeza você terá uma vida muito mais abençoada. E o Senhor faz isso por quê? Porque Ele dá preceito por preceito, igual está no versículo 12, e testando e provando o homem dessa maneira. E aí vem o grande teste, que é o grande teste de nossa vida. Quem perder a vida na minha causa, por amor ao meu nome, torná-la a encontrá-la, sim, a vida eterna. Então, este é o nosso objetivo principal. Essa tem que ser a nossa busca e é o nosso grande teste. Perder a vida na causa do Senhor. E aí você faz uma ponderação. O que é que realmente isso significa? E esta com certeza é uma ponderação muito, muito importante e temos que continuar fazendo. Mas continuando, para finalizar a nossa aula, nós vamos ler mais 3 versículos da seção 98 de Doutrina e Convênios e procurar nesses 3 versículos mais alguns conselhos de nosso Deus, além desses que já foram dados, que são maravilhosos, tá certo? Então faça essa leitura, faça aí suas anotações, o que encontrou, pausando o vídeo e depois nós retornamos. Muito bem, já encontrou? Ótimo. No versículo 14, o Senhor ele dá aí um conselho direto. Ele diz: não temais vossos inimigos. Temos inimigos? Eu nem sabia que eu tinha inimigo. Claro, temos muito. E o pai de toda inimizade, o inimigo de todos é Lúcifer, né? Mas nós não precisamos temer nem ele, nem seus anjos, nem quaisquer pessoas, tá certo? Ou em qualquer circunstâncias. Neste caso, o Senhor estava falando, é claro, para o povo de Sião, diretamente para eles. Mas hoje, como não vivemos em guerra, também nós devemos temer nossos inimigos. Mas devemos fazer o quê? Sim, versículo 15 diz permanecer no convênio, certo? É isso que nós devemos fazer, porque se não permanecermos, não seremos dignos dele. Lembrem-se que Israel, em suas guerras, ela sempre foi abençoada por causa dos convênios feitos com Deus e pela sua dignidade. Então é muito importante que para vencer os inimigos tenhamos firmes os nossos convênios. E, é claro, sempre procurar a paz, renunciando à guerra, como diz aí no versículo 16. Largar nossas armas de guerra, como fizeram os antinefeitas, deixar para trás tudo que é guerra. Às vezes a gente fala de guerra e não entende que às vezes uma briga, uma discussão com a liderança, ou com um amigo, ou com um irmão da igreja, também se apresenta como uma guerra. Mas temos que ser pessoas pacificadoras em todas as situações. O que o profeta Brigham Young falou é que tudo o que o Senhor requer de nós é que obedeçamos rigorosamente as leis de vida.
Todo o sacrifício que o Senhor requer de seu povo é que obedeçamos estritamente aos convênios que fizemos individualmente com nosso Deus, que é servi-lo de todo o coração. Certamente, fazendo desta maneira, nós seremos muito abençoados em todas as coisas e em todas as situações. Muito bem, vamos agora ao nosso último estudo, o nosso diário. E você vai escrever agora de que maneira podemos estabelecer a paz em nossas vidas e o que significa renunciar aí a todo mal. Escreva coisas que vêm do fundo do seu coração, coisas que você acha que o Senhor realmente espera que você faça em relação a esse assunto. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Bem, chegamos ao final da nossa sexta videoaula. Espero que tenha aproveitado e aprendido bastante nessa maravilhosa aula. Chegou a hora então de enviar suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usar o Facebook para isso. Muito obrigado por sua participação e até a nossa próxima videoaula.